programa, a gente estava falando do Atlético Paranaense. Uhum. O Petralha... Como é que é? O Petralha... Pois é. Chega a ser uma novidade. Polêmico, né? Polêmico. É uma declaração que envolve vários clubes, questionando, colocando aquela medida de grandeza. Sim. Né? Como é que está o Atlético Paranaense hoje em relação a outros clubes? Ah, rapaz. Você gosta. Então vamos fazer assim, eu gosto. Porque assim, 11 horas, né? 11h08 já, a pessoa pode estar começando a dar aquele soninho. Vamos acordar. Atenção, ouça Petralha agora. Nós analisamos todos os balanços de todos os clubes. Né? Daí o Paraná, não vou falar dos nossos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Né? Pulei Santa Catarina, porque né, não tem representatividade de clubes grandes. Né? Daí você vai para São Paulo. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problemas. O São Paulo baixou seu teto porque está com problemas. Tanto que o Daniel saiu de lá, porque era um salário muito alto. Entende? Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. Acho que mecenas não é bem a palavra certa, né? Mas eu queria ouvir vocês sobre a declaração do Petralha, né? Comparando aí o Atlético a outros clubes, né? Situação financeira. A situação financeira do Atlético é muito boa, a infraestrutura lá é excelente. Claro que atrai jogadores, óbvio, o Fernandinho agora está chegando também. Claro que eu acho que não é não é o fim do mundo hoje um jogador, de repente, preferir jogar no Atlético Paranaense do que jogar no Santos ou querer jogar no São Paulo. Vai para lá, tudo bem, né? Mas vocês concordam com tudo que ele falou? Quem começa? Não, eu só Joguei pro alto, vamos lá, quem pega? Não, toma iniciativa. Vou fazer algumas colocações. É notável o progresso mesmo financeiro, de estrutura já faz tempo, enfim, estádio e tal do Atlético Paranaense. Acho que logo, talvez não esse ano, mas pode até ser, vai chegar ao objetivo maior que o próprio Petralha diz, que é ganhar uma Libertadores. Acho que o time está se formando para isso, enfim, está se encorpando para isso. Agora, há um exagero assim, nas frases, né? Nesse nível de comparação. Me chama a atenção ele dizer assim, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense. O que o Santos significa? É uma frase muito infeliz. É extremo. Ele pode estar falando com relação à questão hoje de financeira. Claro, mas ele tinha. Mas ele colocou de uma forma. Da forma infeliz. que ele colocou, infeliz, o que o Santos significa. Ele pode falar assim, não, já passamos o Santos, como ele disse lá, de trator, ó. Hoje nosso departamento médico é melhor, nosso estádio é melhor, nosso isso é melhor. Ok, e a gente vai concordar. Que vários clubes aí estão. Que ele analisa o balanço de todo mundo, e que vários estão aí, se não quebrados, precisando de socorros, está tudo bem, e talvez o Atlético não precise. Agora, essa frase, eu acho que me choca muito, o que significa e tal. Ele sabe os títulos todos que tem o Santos, o que o Santos significa. Esteja o Santos quebrado ou não quebrado, né? Ele sabe da importância. Ele ficou chateado, você sabe como é que foi a pergunta, né? A pergunta era exatamente, para o Fernandinho, não era para ele, que um repórter lá, que não sei quem, perguntou por que ele tendo propostas de de clubes grandes, preferiu o Atlético Paranaense, como se ele também não tivesse sido formado lá. Exatamente. Quando citou a proposta de outros grandes, não é outros, desculpa, de grandes, por que preferiu o Atlético? Como se o Atlético fosse menor que os chamados grandes, aí o Petralha pegou a palavra para dizer isso, até porque me parece, eu nem sabia que o próprio Santos chegou a se interessar pelo Fernandinho. E aí ele quis colocar o Atlético em comparação com esses chamados de grande, e ele foi detonando todo mundo. E não pode chegar assim nesse nível de exagero, repito, de o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense. No aspecto financeiro, estrutura e tal, ele tem toda a razão. E o Fernandinho, a gente sabe muito bem porque optou lá, porque
começou lá e tem um projeto lá, assim, de jogar um ou 2 anos e depois continuar por lá e tal. E o Atlético Paranaense vai, acho que num médio prazo, não diria num curto, conseguir objetivos maiores, porque realmente está bem estruturado, tem uma comissão técnica boa, tem dinheiro, etc. Mas acho que ele foi muito infeliz em querer falar dos outros para engrandecer o Atlético Paranaense. A gente está falando sobre como medir a grandeza de um time de futebol. E eu vou usar os meus critérios, as pessoas podem discordar dos mesmos. Torcida. Torcida? Não existe um time com torcida gigante que não seja gigante. Títulos. Não existe. Títulos e história. Eu conto jogadores revelados, participação de jogadores em seleções, campeões do mundo. Quem sabe, a partir do momento em que eles não são mais jogadores que ficam aqui por muito tempo na carreira, a influência que esses jogadores têm em títulos grandes em outras equipes do mundo. O Atlético não tem essas duas coisas? Calma. E tem o terceiro, que eu conto, o quarto, que seria no caso, item para mim é patrimônio. Tá. Mas esse para mim é o menor dos critérios, é o que pode ter um belo patrimônio e não ser um dos clubes gigantes. Eu divido o futebol brasileiro entre clubes gigantes, grandes, médios, pequenos. Gosto dessa divisão entre gigantes e grandes, tá? Até porque a nossa grandeza foi construída nos estaduais, não foi construída em campeonatos nacionais. Os pontos corridos estão mudando isso. Sim. Aos poucos, e com 50 anos de pontos corridos a gente vai ter um desenho diferente do que é o futebol brasileiro. Quando você olha todos esses quesitos, o Santos está à frente do Atlético. Não acho que isso é nenhuma coisa que a gente possa discutir. E não é porque eu sou de São Paulo. É porque o Santos tem uma história e títulos e etc. que o Atlético não tem. Quando você olha o momento... quase foi campeão da Libertadores em janeiro do ano passado, com todo esse problema que... Eu não estou dizendo que está certo, eu não estou dizendo que isso tem que ser a medida, né? Tudo bem, chegou lá e tal, não tem que ser a medida, mas quase foi campeão da Libertadores. Quando você olha o momento hoje, e você olha, mesmo contando esse vice-campeonato da Libertadores, já de um bom tempo para cá, o Atlético está à frente do Santos. Claro. Isso também não é discutível. Claro. Como disse o Petralha, que para mim, nesse deserto de dirigentes, aliás, quero só citar o Rodrigo Capello, que escreveu uma coluna no Globo, portanto, quando a gente vai importar diretores de futebol, não só técnicos de futebol, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, gostei muito do texto, então eu quero citar porque eu penso muito nisso. Quando a gente vai importar dirigentes, modelos que funcionem melhor, e eu sou um defensor da SAF, inclusive para clubes que estão bem, porque você vai manter por mais tempo profissionais à frente do futebol, que podem nem ser bons profissionais, mas manterá, e eu garanto que numa média de 10, 15, 20, 30 anos, os profissionais vão render mais do que os cartolas. Sim. Os clubes têm menos chance de serem vítimas de más administrações, que são dirigentes eleitos por questões políticas dentro dos clubes. Desses dirigentes, para mim, o melhor de todos do país é o Petralha. Eu discordo de um monte de coisas do Petralha. Às vezes ele vê o futebol com uma frieza que me incomoda, como se fosse um negócio acima de tudo. Mas ele, se você olhar, no momento que ele pega o clube, e o momento que ele tem no clube hoje, quando ele sendo a principal figura ali, você não vai achar um dirigente em atividade no futebol brasileiro tão consistente quanto o Petralha, que pegou um clube numa situação tão complicada como ele pegou. Então, ele é um cara que deve ser respeitado porque ele levou o Atlético não ao outro patamar, mas a 3 degraus, 4 degraus, 5 degraus acima do que ele pegou o Atlético. Na época, o Curitiba era o time mais forte do estado. E hoje o Atlético é um time que a gente tem que colocar, quando a gente pensa no momento, entre os gigantes do futebol brasileiro, quando a gente fala possibilidade de desempenho. O Mauro falou, é um time que você olha e você fala... Talvez daqui a algum tempo ganhe uma Libertadores. Ou a curto prazo até, né? Já também foi vice da Libertadores. 2005. 2005. Não dá para Ou a curto prazo, pode ganhar esse ano, pode ser o ano que vem. E ganhou a Sul-Americana e tal, obviamente, financeira, que na parte financeira, por questões de mercado, ele fala sobre o tempo que se demora para conseguir uma torcida, que é uma coisa de muitos anos, ele tem menos possibilidades que Flamengo, Atlético, Corinthians, São Paulo, mas se você olhar o balanço do Atlético, o Atlético está melhor que o São Paulo. Pode ter a terceira torcida do país. Sim. Está melhor que o Corinthians. E tem a segunda torcida do país. Organizado financeiramente, com um projeto muito claro. Agora, Corinthians e São Paulo... Está à frente mesmo. Não deveriam, mas ainda podem se dar esse luxo dessa situação ruim, principalmente o São Paulo, porque como tem mercados muito grandes, são torcidas enormes, né, do tamanho de países, eles podem se recuperar. O Atlético não pode chegar na situação que o São Paulo chegou, porque vai afundar e não vai levantar. Né, vai demorar muito. Então...
Eu diria que tem coisas ali que ele cita que são muito de alguém que defende a instituição. Há exageros, como disse o Mauro. Mas quando eu olho para o momento, apenas o momento da equipe, eu não tiro totalmente a razão dele, apesar de ser um pouco desrespeitoso com a história de alguns clubes. Eu achei mais isso. Não, financeiramente ele tem toda razão. Ele está melhor do que a grande maioria, enfim. Agora, se o futebol acabasse... Palmeiras, Flamengo, isso só passa pelo Rio falando no Flamengo. Acho que talvez financeiramente o Flamengo esteja melhor do que ele. Financeiramente, o Atlético Paranaense, inclusive a gente está falando dos clubes aqui de São Paulo, citou São Paulo, citou Corinthians, citou Santos, mas financeiramente, o Atlético, olhando o Rio, só abaixo do Flamengo. E perspectiva também. E perspectiva, claro, o Botafogo agora tem a perspectiva da SAF, o Vasco também, mas de momento, de alguns anos para cá, inclusive... à frente de Fluminense e Botafogo. A gente precisa traçar a régua do seguinte jeito. De Vasco. Conta de somar e subtrair, eu sei que não é matemática, você passa a régua. Qual o resultado? Acabou o futebol hoje. Como você vai olhar os times? Você não vai colocar o Atlético no patamar do Santos? Só para citar. Sim. Agora, no momento, é muito mais fácil para o Atlético ter times competitivos, fortes e quem sabe uma perspectiva no futuro do que o Santos. Se o Santos continuar sendo administrado assim, desculpa te interromper, Jean. Não, é que eu acho assim, a gente tem uma tendência, claro que toda vez que tem uma frase como essa, uma entrevista como essa, com tantos pontos infelizes, porque eu acho que tem um monte de frase infeliz aí, o Mauro citou uma. Fala do Grêmio, do Inter também. Tem erro factual, tem muita coisa errada nessa entrevista. E isso é indiscutível. E não é a primeira vez, nesse caso, acho que até nesse caso é indiscutível. Tem um monte de outras entrevistas do Petralha que eu acho lamentáveis, mas que são questões de gosto, de visão de mundo, de como você enxerga as coisas, e acho que é do jogo. A gente concorda ou discorda. Agora, o que não pode acontecer de fato é a gente, por conta de discordâncias em relação a uma entrevista específica ou em relação à visão de mundo, coisas até maiores, como eu falei, negar um trabalho positivo. E aí eu ponho as coisas lado a lado, né? E mesmo não gostando de muitos dos métodos que o Petralha usa... Assim, você tem que olhar para, beleza, as declarações, a visão que ele tem, não gosto. Não gosto do Petralha nesse aspecto. Da figura, de um monte de coisa. Tem um monte de coisa, eu não vou nem citar aqui, porque... Aí você pega o trabalho dele no Atlético Paranaense. É indiscutível. Excelente. Né? O trabalho dele no Atlético Paranaense é inquestionável num cenário, num futebol em que a gente tem uma carência muito grande de trabalhos indiscutíveis em relação a dirigentes, né? Acho que melhorou na última década, nos últimos anos, a gente passou a ter alguns trabalhos melhores e nem sempre os vencedores. Tá? Porque o resultado esportivo nem sempre está ligado imediatamente a um bom trabalho que você faça na gestão de um clube, mas o trabalho de gestão do Atlético Paranaense, ainda que comandado da maneira como o Petralha comanda o Atlético, com mão de ferro, com um monte de coisa que a gente pode até discutir, sem dúvida, é muito positivo, é muito bom. Tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer só é claro que a gente, até por trabalhar com comunicação, por esperar momentos como esses, muitas vezes, não, beleza, agora vamos pegar a entrevista do Petralha e vamos dar pau na entrevista do Petralha, que merece um monte de críticas. E eu nem vou repeti-las, porque acho que o Mauro já fez, o Birner também fez. Elas são necessárias. E tem outras até, tem erros factuais ali na entrevista dele. Então a entrevista do Petralha é uma porcaria, ao contrário do trabalho dele como presidente, como mandatário, presidente ou não, né? Porque alguns momentos... Ou do conselho, ou do clube, cada hora uma hora. Na prática, como o cara que manda no Atlético Paranaense, esse trabalho é um trabalho muito bom. Sim. E por isso acho que ele se sentiu incomodado quando você se refere a outros clubes como grandes e não ao Atlético Paranaense. E aí entra nas coisas que o Birner falou, né, nos critérios que você usa para definir grande ou não. Mas a gente entendeu, até porque ele mesmo, nesse ponto eu entendi. Até porque quando ele mesmo falar... Em relação à torcida, isso leva décadas para você conseguir. É verdade. Sim. Então, muito tempo. Ficou muito claro, portanto, que ele estava se referindo à questão financeira, à estruturação financeira, e esse ponto eu entendi. Embora, repito, a entrevista tenha muita coisa desnecessária e até muita coisa errada. A gente analisando aqui, até pensando nesse trabalho dele aqui a longo prazo, né? Acho que está aí um diferencial, porque
quando ele cita o Santos, ele está citando um clube que passou por administrações desastrosas, uma atrás da outra. A melhor tem sido essa, que no campo ainda falha, mas que está acertando financeiramente o clube, né? Melhor tem sido essa. Mas uma atrás da outra. O Pérez, o Modesto Roma Júnior, enfim, o Odílio, uma coisa terrível, coisa terrível. As administrações no São Paulo também. Nossa. No Atlético Paranaense, os caras estão remando juntos. Faz tempo. Quanto tempo Petralha está lá? Vocês lembram? Década de 90. Há muito tempo. Eu não sei. Década de 90. A coisa Agora, eu vai acho que se assim... construindo, enquanto os outros estão desconstruindo. Isso. Quando ele fala de história, né, de ganhar esse estofo, o Atlético Paranaense está construindo a sua história. Tá mesmo. Se a gente colocar título, brigou com o título, pelo título brasileiro com o Santos em 2004, a gente pensar esse milênio aqui, né? Sim. Vamos lá. Tem final de Libertadores, tem 2 finais de Copa do Brasil, se eu não me engano, com um título. Teve uma final que perdeu para o Flamengo em 2013. Você tem 2 títulos de Sul-Americana. Campeonato Brasileiro. Aumento de participações em Libertadores. Sem dúvida. Ficando habituê de Libertadores. Sem dúvida. Isso talvez seja mais significativo, eu acho. Porque essa coisa do aumento de participação em Libertadores, isso tem um significado muito grande. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, gente. Porque, Um time. Então, mas o que eu quero dizer assim, às vezes ganharam um título ou não ganharam um título. Tem time que ganha um título esparso ali, isolado, né? Um lampejo. E aquilo não significa um bom trabalho. Agora, você voltar a Libertadores o tempo todo, do ponto de vista da gestão, tem um significado maior, né? Mesmo que não tivesse vencido os títulos que venceu. Então, e uma hora vai ganhar por causa dessa frequência, de estar toda hora lá e estar melhorando e estar com estrutura, é evidente que vai chegar. Até me parece que ele já... preciso ver direito aí, ele já falou que Sul-Americana não, já ganhamos, tal, o negócio ele já Libertadores, né? classificou Sul-Americana já como a segunda divisão da... eu acho assim, é isso, não precisava, para falar bem dele, e a gente que ficou estadual como mundial, desculpa. Não, para falar bem dele, nessa coisa de gestão administrativa, a gente falaria, como disse o Jean, e você está reforçando, faz muito tempo lá que ele vem melhorando mesmo o Atlético. Mas para isso, eu não preciso dizer... o Palmeiras, tipo assim, o Palmeiras está indo muito bem porque tem uma mecenas lá. Sabe? Não é isso, né? O Palmeiras tem um trabalho lá também. Não, além de não ser isso. Investidor, é patrocinador, virou presidente. Sim, né? Mas tem um trabalho anterior de outros presidentes. E o Palmeiras não vive mais do mecenas. Quem foi o mecenas foi o Paulo Nobre. Por algum tempo, a Crefisa já não é mais isso faz algum tempo. Já não é mais isso, enfim. O percentual da Crefisa hoje não é um percentual que justifique você utilizar o termo mecenas. É mais um dos erros dele. Agora, isso é tudo aquela coisa que falta. Aí o Petralha é igual a qualquer outro dirigente brasileiro, que eu sempre digo, que é a falta da diplomacia, vamos dizer, e não entender a diplomacia como uma coisa de... Não quero me indispor com esse, eu não quero me dispor daquele. É entender a diplomacia entre clubes de futebol como necessária para que você tenha tudo aquilo que a gente sempre fala que os clubes brasileiros não têm, união, pensando no global e tal. Então, o dirigente brasileiro, ele tem essa maneira de agir, e nisso o Petralha é igual a todos os outros, que é se comportar como um torcedor, muitas vezes, né? Então, é aquela coisa do erro de arbitragem, é só o erro contra ele que conta, e aí vai acusar o outro, e aí fica aquela briguinha que a gente viu recentemente em tantos clubes de futebol. Então, esse comportamento de torcedor do dirigente de futebol é algo muito mais comum no Brasil do que é em outros países, em outras grandes ligas. Aí, quando a gente fala essas coisas, sempre alguém vai pensar um caso, uma história de um dirigente que falou do outro, mas são casos isolados, são casos eventuais. Aqui, essa é a regra, né? O dirigente se comportar como torcedor. E nessa entrevista especificamente, ainda que defendendo o seu trabalho com muitos argumentos para defender o seu trabalho, como a gente falou, ele acabou se comportando um pouco como torcedor, querendo diminuir os outros e usou argumentos que nem sentido fazem. Citamos aqui o Palmeiras, né? Palmeiras